de inteligência artificial no começo, foca num pedaço da inteligência artificial, que é a parte de aprendizado de máquina, compara um pouco com as aulas anteriores de estatística, e essa primeira aula serve de linguagem, né, dos conceitos, para as próximas, que eu espero ser um pouco mais divertida. Porque talvez a primeira tenha que entender como é que as máquinas aprendem aqui, igual eu escrevi lá no chat. Legal, vamos começar pelo começo. E talvez eu gaste os primeiros 10 minutos com uma parte bem conceitual e a gente já vai para o código. Mas talvez a parte importante para a gente começar é com as definições. O que é esse negócio de inteligência artificial? O que tem de diferente? Quando eu vou lá fazer um trabalho no meu Excel e falo assim, cara, como é que eu vou separar as pessoas que eu acho que são fraudadoras? Aí eu vou lá, penso em algumas regras. Putz, para mim, se a pessoa fez 4 compras em uma hora, meu, isso não é um comportamento humano, é um, é um comportamento fraudulento. Então, eu vou criar essa regra, né? A gente chama de heurística. Vou criar uma heurística, que é uma combinação de variáveis ali, para falar que aquele comportamento é um comportamento de um fraudador. E vou flegando. Quando a gente pensa num problema de machine learning, de inteligência artificial, é muito parecido com isso, só que quem escolhe os cortes das variáveis é a máquina. Então, eu vou começar com a figura, que é a figura que vai nortear a gente aqui. A forma de resolver um problema é o que eu preciso que vocês entendam. Então, durante 1 hora e meia hoje, eu vou ficar falando de gradiente descendente, de como a máquina aprende, mas isso aqui é o que eu quero que vocês. Esse gráfico aqui é o que eu quero que vocês decorem. E aí não precisa entender tão profundamente, mas eu citei o exemplo aqui do fraudador. Você tem um problema, quer dizer, achar os fraudadores. E aí você junta o problema com o seu programa, vou chamar assim, e você escolhe os seus cortes, meio que manualmente, com um ser humano, e você tem a solução do problema como a regra que você inventou, a heurística que você inventou. Quando você está falando de machine learning, desse jeito mais algorítmico de resolver, você faz um fluxo um pouco diferente, que é o fluxo de baixo. O que a gente faz pega um monte de variáveis, e não é tão diferente disso não, tá? Tem alguns tratamentos, é claro, tem algum cuidado, mas é basicamente assim, olha, pega um monte de variáveis que a gente acha que é importante para separar, por exemplo, o fraudador, junta com o que a gente considera que foi fraude no passado ou não. Então, meu, tem um histórico aqui. Esses caras foram marcados como fraudadores no passado, esses aqui foram marcados como não fraudadores no passado. E deixa o próprio programa escolher os cortes para você. Então, lá no exemplo que eu falei inicialmente, eu falei, olha, se o cliente fizer 4 compras no intervalo de 1 hora, esse comportamento é muito associado ao comportamento de um fraudador, porque eu conheço o mundo de compra, vou chamar assim, eu tenho um feeling porque eu sou especialista nesse negócio. E possivelmente eu vou acertar bastante. A métrica de erro lá do meu modelo mental vai ser ótima. O que eu estou sugerindo como forma de trabalhar é falar, cara, deixa o teu preconceito, entre aspas, né? Deixa eu ter as tuas opiniões de lado, mais ou menos de lado, né? A opinião é super importante para a gente ajudar a escolher quais variáveis a gente vai botar no modelo. Se você acha que a quantidade de vendas por hora é importante, bota essa variável. Mas deixa o modelo entender o quanto ela é importante. Porque vocês vão perceber que quando a gente fizer com esse método, além de ser mais robusto, ele vai conseguir aprender coisas que a gente não estava observando. Pô, e se essa quantidade de vendas por hora interagir com a hora do dia? E aí, a quantidade de vendas por hora nas 2 horas da tarde é meio normal fazer 4, mas 7 horas da manhã ou 9 horas da noite é bizarramente maior a quantidade de fraude. Deixa que o modelo te dê a interação dessas variáveis. Essa é a abordagem que a gente usa como eu estou chamando ainda de forma geral, esses algoritmos de inteligência artificial. Dá os dados para o modelo, e o output do modelo não vai ser só o, essa regra, né, essa heurística. Deixa que o modelo entenda a heurística e te devolva o programa de decidir quem é um fraudador ou não, no nosso exemplo. A gente vai voltar para esse gráfico algumas vezes, não só hoje, mas nos próximos dias. Essa forma de baixo é a forma diferente de pensar. E eu acho que o mindset que a gente tem que mudar é mudar para esse jeito de pensar aqui, cada vez mais, né? Eu não vou ser o vendedor de inteligência artificial aqui, mas vocês devem acompanhar as notícias do quanto essa forma de pensar está mudando o mundo. É, bom, vocês vão ver alguns exemplos nos jornais e já devem estar vendo, mas
isso aqui não é mais o futuro, não. Isso aqui é como muitos negócios há alguns anos já lidam para a gente, já trabalham para nós isso aqui. A gente vai ver spam no e-mail, recomendação de música, muitas dessas decisões em escala são tomadas com essa forma de pensar, que é, cara, dar exemplos para o modelo, treina o modelo para ele escolher quais são os melhores cortes, e aí isso a gente vai chamar de um aprendizado de máquina. Mas beleza, por enquanto é só teórico. Vamos. Esse aqui é o. Bom, vamos lá. Inteligência artificial. Que negócio é esse? Vou contar um pouquinho de história aqui e falar dos verões e invernos da inteligência artificial. Coisa bem simples. Primeiro, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de um conceito bastante amplo e, na verdade, bastante antigo. Acho que a primeira pessoa aqui que se tem notícia de falar disso, cara, foi o Aristóteles lá eu nem sei, depois joguei no Google quando é que ele nasceu, acho que é uns 500 antes de Cristo. Ele viveu na época do Alexandre o Grande, então deve ser mais recente, mas enfim, tinha muito escravo na época dele, e ele, e ele tinha uma preocupação com a qualidade de vida dos escravos. Então, acho que a primeira pessoa a cunhar esse termo, acho que saiu daquela época, ele chamou de autômatos, né? Ele queria criar uma espécie de robô, de máquina naquela época, para fazer o trabalho pesado que os escravos faziam para melhorar a qualidade de vida deles. E de lá para cá, muitas coisas, cara. Tem a máquina de calcular, que era uma pessoa escondida. Tem um monte de coisa na história. Idade Média teve um período estranho, não se tem notícia, mas depois da Idade Média, várias outras histórias. Mas o conceito moderno de inteligência artificial, ele foi cunhado lá na década de 60. Eu não lembro exatamente o ano, 57 talvez, que é muito parecido com o conceito que a gente usa até hoje. Teve uma conferência, acho que é Dartmouth, não sei falar, College, e aí uma série de pesquisadores das maiores universidades cunharam esse termo inteligência artificial, não é exatamente o que a gente usa hoje, mas é muito parecido, que era uma ideia de uma máquina pensante ali, de uma máquina que aprende. E ali inaugura o primeiro verão da inteligência artificial. E aí, quando chama de verão, é como se fosse uma hype que, meu, vai um monte de pesquisador de um monte de faculdades e cursos diferentes pesquisar o assunto, aí acaba. Na época, em 57, saiu nos noticiários que não ia demorar mais do que uma única geração, e quando ele falou geração, ele está falando de, sei lá, 20 anos, 30 anos, para que a gente tivesse máquinas pensantes, tão pensantes quanto um homem. E, obviamente, deu errado. Nem hoje a gente tem alguma coisa próxima disso. Mas esse é o primeiro verão, e aí eles botam um monte de energia, né, de tempo, de dinheiro gasto e não dá certo. E aí você tem o primeiro inverno, né? E quando eu chamo de inverno, quem se aproximou da academia deve saber o que é um inverno, né? Você tem algumas linhas de pesquisa na faculdade que você fica, aquela galera ali é meio heterodoxa, né? Ela fica numa linha de pesquisa que não é bem vista, a pessoa até se afasta, é tipo os Bayesianos lá no IME, não, brincadeira. É, e aí você tem o primeiro inverno, ele deve durar uma coisa em torno de uns 10 anos, um novo verão. E aí, quando esse novo verão, você tem uma nova energia gasta. E esse segundo verão ele é muito especial, porque não só as universidades voltaram a valorizar a inteligência artificial e os estudos de redes neurais, que é desse segundo verão, como os próprios governos falaram, caraca, esse negócio vai mudar o mundo. Aí você tem alguns governos, eu me lembro das notícias, não que eu não estava vivo naquela época, mas eu me lembro das notícias que eu li depois. Por exemplo, o governo japonês botou muito dinheiro nisso. E aí, hype de novo, máquina, computador gigante, dinheiro, gente parando de fazer ponte, prédio para fazer inteligência artificial, nada dá certo. E aí você tem um inverno bem longo. Um inverno que dura até 97. Em 97 você tem um evento curioso, né? Você tem o Deep Blue. É Deep Blue que chamava? O computador que jogou xadrez com Kasparov. E, curiosamente, ele não era um algoritmo de inteligência artificial do jeito que a gente conhece hoje. Vocês vão ver os porquês. Não tinha uma função de custo sendo minimizada, esse tipo de coisa. Mas aquilo foi um empurrão que precisava para um novo verão da inteligência artificial, que até agora não chegou o inverno e, pelo que tudo indica, depois de tanto tempo, parece que só aumenta, cara. Todo dia eu vejo uma notícia ainda mais espantosa sobre o assunto. Então, em 97, eles botam um computador da IBM para jogar xadrez contra o maior enxadrista de todos os tempos, e o computador amassa é um exagero, mas ganha do Kasparov.
O Kasparov já tinha ganhado da maioria dos computadores, mas isso não é um algoritmo de inteligência artificial, porque como é que ele ganhava, como é que ele jogava? Ele tinha uma base gigantesca de jogadas, um histórico enorme, e ele ficava procurando, fazendo conta, mas ainda assim procurando numa base grande qual a melhor jogada. Então ele fazia conta de uma porrada de jogadas para frente, sei lá, não sei quantas, 50 jogadas para frente, qual que teria o melhor resultado. E aí, resultado é ganho de espaço dentro do jogo, tinha algumas contas, mas ainda assim não era um algoritmo de inteligência artificial. Em todo caso, ele ganha e o assunto volta a ficar popular. Poucos anos depois, você tem um incremento grande de popularidade e tem um motivo bastante especial, bastante curioso por que que deu certo. Vocês vão ver. Aí vale também para a estatística. Vocês vão perceber que só precisa de basicamente duas coisas para treinar um algoritmo de inteligência artificial, um algoritmo de machine learning, essas coisas. Você precisa de dados, e aí dados sempre teve dados. Na década de 50 já tinha dados, não era bem tabulado e tudo mais, mas ainda assim tinha. E você precisa de poder de processamento. E foi esse truque que foi destravado ali na virada do milênio, né? No início da década do 20 anos atrás. Poder de processamento, curioso. Eu não passei como é que derivava o modelo de MQO lá, mas para simplificar, é basicamente uma conta de álgebra linear. Alguns de vocês devem lembrar lá do ensino médio da faculdade, o que que é álgebra linear. Você tem uma matriz, aí você multiplica pela matriz, por outra matriz, aí você inverte a matriz. São contas com matrizes. Matrizes é uns quadradinhos cheios de número. Quando a gente treina um algoritmo de inteligência artificial, quando você treina um algoritmo de deep learning, aprender o carro da Tesla, dirigir essas coisas, por mais louco que pareça, ainda é aquela continha simples de pega a matriz, inverte a matriz, multiplica a matriz, e essas matrizes têm os pesos. Lembra lá do MQL? Lembra dos betas? Os betas são os pesos de uma matriz no final. Então, o que um algoritmo de inteligência artificial, não vou chamar de uma rede neural qualquer, precisa, é basicamente fazer essa conta trocentas, milhares, milhões de vezes, uma conta simples. E o que a gente não tinha não era nem os dados, embora os dados estão crescendo exponencialmente. O que a gente não tinha era um poder computacional específico para fazer contas simples milhões e milhões de vezes. E aí eu acabo meu discurso aqui. O que que salvou, o que que causou esse primeiro não, né? Esse verão que ainda não terminou da inteligência artificial? Você tinha computadores, igual o notebook da Recover, igual a máquina que a gente tem em casa, que ele tem processador que roda, sei lá, milhares, milhões de coisas por segundo, não sei qual é a unidade, mas a grande sacada desses processadores é que eles têm poucas filas, né? Sabe esses cores? Ele tem 2 cores, 8 cores, ele tem poucos núcleos e cada núcleo funciona como uma fila. Cada fila calcula uma coisa muito rápido. Então, um computador muito potente de casa deve ter, sei lá, 30 cores. Ainda são 30 filas para você executar 30 coisas ao mesmo tempo. Embora ele calcule muito rápido, para um algoritmo de inteligência artificial, você não precisa de core de muita velocidade, porque o cálculo que você vai fazer é uma conta simples. É pegar a matriz, inverter a matriz e multiplicar a matriz. É literalmente isso. O que você precisa é de um computador bem fraquinho, um processador bem fraco, só que ele tenha 1.000 filas, 10.000 filas. Você precisa ter muitas filas fazendo contas muito simples rapidamente. E aí, como a inteligência artificial, isso é história verídica, tá? Como a inteligência artificial já tinha passado por invernos longos e grandes prejuízos, esse assunto era um assunto meio tabu nas faculdades. Porra, você precisa investir dinheiro, milhões, bilhões com B de dólares para desenvolver um processador específico para inteligência artificial. Não era um assunto muito saudável, não era bem visto. E aí você não tinha financiamento para desenvolver hardware, né, equipamento, computador para fazer essas contas. E aí quem salvou o dia foi o mercado de games, videogames, placas de vídeo. Os pesquisadores perceberam que uma placa de vídeo, essas que usa no PlayStation, no computador de jogo, eles fazem uma conta muito, muito, muito parecida com a ideia de um algoritmo de rede neural. Aí você fala, putz, eu tô jogando, aí tá aparecendo aqueles gráficos bonitos na tela, e a conta que ele tá fazendo é a mesma, ele consegue ser reaproveitada para um algoritmo de inteligência artificial. Sim, essa foi a sacada. Porque o mercado de games é tão rico, tão grande, que ele sustenta o investimento bilionário. Aquele investimento bilionário que o mercado de inteligência artificial não ia conseguir convencer as pessoas. Então, o que acontece na virada do milênio, ali, no início dos anos 2000,
é que os pesquisadores conseguem reaproveitar as placas de vídeo, e as placas de vídeo ela tem essa característica, né? Quando você vê um gráfico bonito passando na tela de um jogo super moderno, o que ele está fazendo para visualizar aqueles gráficos é basicamente uma conta de matrizes. O gráfico é matriz sendo multiplicada, sendo convertida, fazendo conta com matrizes. As mesmas contas que as redes neurais usam. A mesma conta que o nosso MQL, a nossa regressão linear, usou semana passada. E aí você tem dados que só aumenta, que não para de aumentar, mas você tem um poder computacional razoavelmente barato nas placas de vídeo. As placas de vídeo têm essa característica. Elas não são, chama de clock, né? O clock delas não é tão alto quanto o clock, a velocidade de processamento não é tão alta quanto a velocidade de processamento de um computador, de um notebook. A gente está falando que um computador moderno deve ter 5 GHz, uma placa de vídeo tem 1000 GHz, 1 GHz, é um quinto, é bem menos. Só que um processador doméstico, um processador do notebook deve ter 4 núcleos, 8 núcleos. Uma placa de vídeo doméstica, boa, uma placa de vídeo cara doméstica, deve ter 10 mil núcleos, eles chamam de CUDA, depois joga no Google. Ele tem muitas filas, sendo que você consegue fazer aquelas contas simples muitas vezes ao mesmo tempo. E aí a gente está onde a gente está hoje, né? Todo dia lançando um algoritmo de inteligência artificial mais revolucionário do que o outro. Hoje a gente vai ficar no básico, mas eu até tentei trazer aqui um gerador de imagens, mas aí a energia caiu e travou o algoritmo no meio e já era no meio da tarde. Eu ia mostrar para vocês passando um texto, né, para o algoritmo. Você escreve, cara, eu quero um cachorro tocando flauta no escuro. E aí ele vai lá e desenha para você o que você quiser. Isso é basicamente as redes neurais que a gente vai começar a aprender a partir de hoje. É basicamente isso que eu tinha para falar da história aqui, e o porquê que a gente vai conversar sobre isso hoje. O mercado de jogos é muito rico, permite você investir bilhões em hardware. A gente consegue reaproveitar esse mesmo hardware para fazer as contas a gente chama de matricial, né? As contas com matrizes aqui no machine learning. Show, falei já bastante. Como é que a gente divide os algoritmos de machine learning? Isso aqui é meio clássico, acho que faz sentido. A gente não vai usar, mas faz sentido vocês pelo menos verem. A gente divide ele em. Essa é a topologia. A gente divide eles em dois grandes grupos: os algoritmos supervisionados e os algoritmos não supervisionados. Dentro dos algoritmos supervisionados, eles vão ser muito parecidos com os métodos estatísticos que a gente viu nas primeiras semanas. E aí você tem algoritmos de classificação, onde o target é uma categoria, né, enfim, o target é uma categoria, e você tem esses algoritmos de regressão, onde o target, o Y, ele é contínuo. Esses caras são mais tradicionais, vão ser muito parecidos com o que a gente já viu. Esse grupinho do lado, a gente não vai ver nesse módulo. A gente vai ver no próximo módulo. Ele exige um grau de abstração que eu acho que a gente vai construir aqui com os algoritmos supervisionados. Então, tem clusterização, tem associação, tem várias outras coisas. De um modo geral, aqui tem as representações, né? Como é que a gente representa essas variáveis, enfim, a gente vai chegar lá. Mas a gente vai focar nesses dois grupos aqui, do supervisionado, de classificação e regressão. Na aula de hoje, eu queria passar basicamente para vocês como é que as máquinas aprendem. Então, não é como vocês vão rodar os algoritmos no dia a dia, o que é um pouco frustrante, mas vocês vão entender o que está por trás do aprendizado da máquina. Como é que eu sei que o peso daquela variável é o peso ideal, que é o melhor peso? E aí tem alguns conceitos importantes que eu queria que vocês fixassem. E aí, talvez até no final dessa aula, se der tempo, a gente já comece a entrar no mundo real, que é legal. Tem um problema, eu preciso escolher os pesos para aquele problema, que é o que a gente faz no dia a dia. Então, a gente vai focar nesse grupo do supervisionado. Eu não vou nem explicar qual é a diferença, só estou mostrando para vocês. E a segunda coisa que eu queria mostrar antes de começar é o quanto os algoritmos lá de machine learning, de um modo geral, que a gente está conversando agora, são parecidos com os algoritmos de estatística que a gente viu nos últimos dias. Talvez se você rodar os dois, se você pegar a regressão linear que a gente estava vendo, ela vai ser idêntica, quase idêntica, né? Muito parecida com o algoritmo de machine learning que a gente vai ver agora. Talvez a diferença seja o objetivo. Quando a gente roda um algoritmo de machine learning, a gente tem um objetivo um pouco diferente. A nossa preocupação é, será que esse modelo está generalizando bem? Será que eu estou criando um bom preditor? Eu estou preocupado em prever o próximo caso.
quando a gente estava falando nas últimas 3, 4 aulas de estatística, a gente não estava falando também de, putz, será que ele está prevendo bem? Será que o que ele está falando que o salário da pessoa, será que é realmente esse salário? Eu estava muito mais preocupado em explicar o que causava aqueles efeitos. Então, quando eu vou para o mundo da estatística, eu tenho alguns pré-requisitos importantes. É um mundo mais difícil, é um mundo mais duro. Eu preciso explicar, preciso conhecer os processos geradores. Eu estou preocupado muito com os betas. A gente chama, se a gente está preocupado com beta, a gente chama de exogeneidade, né? Eu estou preocupado o quanto aquelas variáveis são realmente os efeitos reais delas. Então, fazer análise, analisar as coisas, é do mundo da estatística. E aí, curiosidade, se eu usar o mesmo algoritmo, o mesmo modelo, as mesmas variáveis, eu posso olhar para o mundo do machine learning e falar assim, legal, será que eu estou fazendo um bom preditor? Eu estou conseguindo prever bem o output desse modelo? E as variáveis, o modelo y, todos podem ser iguais. Então, dependendo do foco que você dá, você caminha nesse espectro, né? Um mundo mais estatístico, onde a gente vai ver, talvez no início da aula que vem, tem mais a gente chama de white box, né? A caixa mais transparente dos modelos de estatística para saber o que está acontecendo lá dentro. Significa que o tratamento que eu dou para as variáveis precisa ser mais artesanal. Quando a gente vai para o mundo das redes neurais, putz, eu nem me preocupo tanto com o tratamento, cara. Bota lá no moedor de carne, moe, e vê se vai sair carne de boa qualidade depois. Esse é o ponto importante, depois a gente volta. Então aqui está um pouco do timeline, né, dos algoritmos. Você tem regressão linear lá atrás, acho que é do século retrasado, acho que na virada, não sei, porque correlação é do Galton antes de 1900, mas o salto de correlação para regressão deve ser sido na virada do século. E aí você tem cada vez algoritmos mais sofisticados aqui. Mas quando eu chamar de sofisticado, a gente vai trocar essa palavra depois, mas eu vou chamar ele de menos enviesado. E esse viés não é aquele viés ruim das aulas de causalidade. Aquele viés era um viés que estragava os efeitos. Esse viés que a gente está falando agora, embora seja a mesma palavra, ele é um viés de quanto de pré-requisito eu preciso para esses modelos, quanta suposição eu preciso para esses modelos. E as suposições vão ser vieses. E aí vocês vão entender os porquês. Então, modelos mais sofisticados, mais complexos, eles acabam sendo menos enviesados porque tem menos suposições dos dados. E aí tem um lado bem ruim disso que eu não sei o que ele faz por dentro. Então, escolher qual mundo a gente está. Hoje a gente sai do mundo da estatística e entra no mundo do machine learning. Então, eu vou rodando. Eu peguei esse notebook não lembro de onde, DeepMind, alguma empresa dessas muito fodas. E eu estraguei um pouco o notebook, fiz algumas alterações aqui. Beleza, eu não vou explicar tanto código, a gente já passou das aulas de Python. Vamos usar. O que a gente vai começar a fazer é criar alguns pontos. Vocês já imaginam que eu vou tentar passar uma reta por aqui, que é muito parecido com a regressão linear, só que eu não estou mais preocupado com beta, se o beta é causal, se tem viés de seleção, aquelas coisas. Estou preocupado em como é que a máquina aprende. Como é que eu consigo traçar a melhor reta e que seja uma reta que eu vou chamar de boa aqui por enquanto. Então a gente vai fazer isso na mão. Vocês têm o link, vocês podem fazer junto comigo. E aí depois a gente entende como é que a máquina vai fazer isso sozinha automaticamente, que é o tal do machine learning, o aprendizado de máquina. Então tá aqui alguns pontos, são pontos criados de propósito, né, foram dados para serem simples. Os textos são meio matemáticos, os textos não são meus. Ó, muito bom essa reta que ele me escolhe aqui. Droga. Então, aqui ele já está com a reta certa, porque o notebook não estava salvando nessa máquina, mas tudo bem. O ponto é o seguinte, como é que o machine learning aprende para a gente? Basicamente, e não é exagero, ele vai começar com meio que pesos aleatórios. Lembra que a gente chamava de beta 0, beta 1, o intercepto, a inclinação? Magicamente mudou para W agora. Agora são pesos, não são mais betas, mas é a mesma coisa para a gente. Depois a gente pega um translator dos conceitos de machine learning, lá era resíduo, aqui é erro, tem esse deparo. Então, esse W é o que a gente chama de peso, né? Cada variável vai ter um peso. Então, eu posso generalizar, nesse caso, falando que isso aqui é muito parecido com beta, porque o beta é linear, o W também é linear, eles são parecidos. Mas agora, no mundo do machine learning, a gente vai falar de pesos das variáveis, porque muito raramente eles vão ser linear. Então, o que a máquina faz para aprender? Basicamente,
ela sorteia algum peso aleatório, fala, meu, chuta aí qualquer peso. E aí ela vai calcular o erro disso. Vocês lembram como é a cara do erro? Deixa eu ver se essa caneta funciona. Vocês lembram como é a cara do erro, né? O erro pra gente é o mesmo erro das outras aulas, é a distância. Acho que não é esse cara. Acho que é esse. É a distância de cada um dos pontinhos. Meu Deus, essa era para ser reta. É a distância de cada um dos pontos para essa reta. Nossa, eu acho que eu tô torto na cadeira. Isso aqui é o erro, né? Como é um erro quadrático, é como se essa linha fosse uma área, né? É lado vezes lado. Então, imagina que cada uma dessas linhas vai desenhar um quadrado e linhas grandes desenham quadrados grandes e assim por diante. Cada ponto leva o ponto até a reta, desenha um quadrado. O que o algoritmo tenta fazer é bastante simples. Ele vai ajustando a inclinação e o intercepto da reta, vai escolhendo qual a posição da reta que produza o menor erro. O erro para a gente é o tamanho dos quadrados. Então, soma todos esses tamanhos de quadrado. Então, imagina que vai dar um quadradão, a soma dos erros, que é a soma de todas as distâncias. Conforme eu vou ajustando a inclinação da reta, eu vou produzindo um quadrado cada vez menor. Esse quadrado a gente chama de função de custo. O objetivo do machine learning é basicamente escolhe uma função de custo e aí entra a palavrinha mágica, vai derivando, que a gente chama de gradiente, vai andando na direção de um custo menor. E a gente vai desenhar essas coisas. Então, primeiro eu vou fazer na mão aqui. O nosso Bzinho aqui é o intercepto, quer dizer que ele é onde a linha vermelha passa aqui por esse eixo vertical, e o W é a inclinação. Aqui está uma inclinação positiva, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou mudando esses pesos. Primeiro, parece que a inclinação é negativa e não positiva. Então, eu vou mudar a inclinação. Tá vendo? A reta pontilhada é a original. Vocês enxergam a tela? É original. Eu vou... Putz, tá uma inclinação, já chutei quase um número bom aqui. Acho que tá um pouco mais inclinado. Vou inclinar um pouco mais. Tá, legal, gostei. Acho que vai ser rápido. Depois eu vou aumentando esse beta, né? Tá vendo que o Interceptor vai dar um shift, né? Vai jogar a reta vermelha para cima. Eu vou jogando ela para cima até ela ficar mais parecida, mais aqui dentro. O que eu tô fazendo é o que o algoritmo de machine learning faz pra gente de forma... Não é nem mais inteligente, porque é bem burra a forma que ele faz. Ele é meio aleatório e na tentativa e erro. Então, ó, joguei, só que ele faz rápido. Essa é a vantagem. Vou jogar um pouquinho mais, bem mais para cá. Ainda, cara, que falta mais um pouco. Eu não vou ficar fazendo isso a aula toda, não. Acaba logo. Passa só um pouquinho, volta. E acho que eu vou mudar um pouquinho a inclinação ao mesmo tempo. Vou inclinar um pouquinho menos. Beleza. Aqui eu estou ajustando a função de erro na mão. Não estou contente. Deixa só mais um pequeno ajuste. Beleza. Fiz o machine learning na mão agora. Aí o que a gente vai fazer é bastante simples, né? Calcula a função de custo, e aí você tem os quadradinhos. Por que quadrado? Porque a função de custo era y menos y chapéu. O y é os pontos azuis, né? E o y chapéu era a linha vermelha. Então, o valor real menos o valor verdadeiro ao quadrado, a distância ao quadrado. Por isso que isso aqui seria a distância, que é só a subtração. Como eu levo ao quadrado, se essa distância fosse 2, o erro é 4, né? Quer dizer que é como se fosse a área desse erro. Não, não é a área, mas é uma forma de enxergar. Quando eu somar todos esses quadrados, eles vão produzir meio que a função de custo para a gente. É um quadrado bem menor do que aquele quadrado original. Então, será que eu consigo ajustar um pouco mais, um pouco menos a inclinação, o intercepto, esses dois parâmetros para produzir um erro ainda menor? É isso que ele entrega magicamente para a gente. Acho que tá bem ajustado, viu? Não duvido que... Ele vai acertar um pouquinho melhor do que eu só. Eu vou decorar 4,21 e 0,68. De novo, o que o machine learning vai fazer para a gente é escolhe a função de custo, que é aquela que eu passei y menos y, ou y real menos y predito, e vai caminhando, meio que, não é aleatoriamente depois, mas vai caminhando de uma forma inteligente, igual eu fiz, para produzir o menor erro possível, que são as próximas células aqui.
O código não é meu, não, tá? Aqui ele tá falando qual foi o passo a passo que eu fiz, né? Ele falou assim, olha, eu ajustei o W primeiro, então eu mudei a inclinação de um valor positivo, tá vendo? O valor aqui é o eixo do zero. Então, era um valor positivo, eu vi que a inclinação era negativa, depois eu ajustei um pouquinho mais, depois eu fui ajustando o beta, né, o beta zero lá pra gente, o B, que é o intercepto, aí eu passei do ponto, eu voltei um pouco do ponto, e depois aqui nesse trecho eu arrumei um pouquinho mais o W para ficar realmente perfeito. Esse foi o trajeto que eu fiz. Isso foi manualmente. O que a gente vai ver é que se eu botar um algoritmo de machine learning para fazer isso, o que ele é especialista é basicamente, cara, qual é o ponto de mínimo de erro? Deixa eu tirar o desenho. O que ele é muito bom de fazer é qual é o jeito mais rápido de eu chegar até aqui. Então vamos lá. Depois vocês têm os textos ali, eles são mais matematizados e, e vocês analisam. Essas distâncias são basicamente as distâncias que eu comentei, né? Isso aqui é o tal do machine learning para a gente. Vamos entender, dissecar um pouco essa curva estranha. Primeiro que é o mesmo gráfico, só está um pouco inclinado para a gente enxergar por dentro. O que está escrito aqui? Ele tem três eixos, é um pouco difícil de ler. O primeiro eixo, deixa eu usar minha caneta aqui. Nossa, essa cor é muito feia, né? Verde eu não gosto. O vermelho do tricolor. Esse eixo aqui é o eixo de um dos nossos parâmetros. O beta, a gente chamava de beta zero na estatística, aqui eu vou chamar só de B. Ele é o intercepto, né? Então, conforme eu ando aqui, tá vendo? Lembra que eu fui andando no B, ele vai andando nesse eixo. O segundo eixo é o eixo da inclinação. Então, basicamente, eu percorro um espaço, que é esse quadrado aqui de baixo, que tem essas duas combinações. Eu posso ir combinando esses dois erros. O que tem nessa curva, né, deixa eu botar de outra cor. Essa dimensão para a gente é a dimensão especial, é a dimensão do custo. Lembra que eu falei do erro, da soma dos quadradinhos? Quando eu mexo W e mexo B, eu vou produzindo erros maiores e erros menores. O que essa curva, essa dimensão, né, que ela é para cima, está mostrando para a gente é o tamanho do erro. Então, lembra que eu fiz a distância até as retas? Isso aqui é a soma de todas as distâncias. Se eu botar o W muito para um lado ou muito para o outro, o erro aumenta bastante. A mesma coisa que o B. O que esse gráfico está mostrando para a gente é que existe um ponto de mínimo do custo, que é mais. É que teria que rodar isso meio em 3D para enxergar, né? Mas que é mais ou menos por aqui, nessa parte de baixo, que produz o menor custo possível. O que é custo para a gente? Nada mais é do que a distância dos y preditos para os y reais. E eu consigo trocar os dois erros quando eu mexo esses dois parâmetros. Nesse nosso exemplo, só tem duas variáveis, o intercepto e o W. Num caso real, pode ter centenas, pode ter milhares de parâmetros. Então, como é que eu movo isso aqui automaticamente? Se eu soubesse o formato dessa curva, imagina que eu comecei aqui, ó, nesse ponto. Vou usar o verde que ele é chamativo. Imagina que eu comecei aqui nesse ponto. Primeiro, ele tem um erro alto, né? Porque ele está lá em cima. Ele produz a inclinação da reta e o intercepto estão muito distantes. Mas mais do que isso, né? Vamos ver quais são. É difícil de ver no 3D aqui. Esse ponto aqui quer dizer que o B é 2 e o W também é 2. E ele produz esse nível de erro. Sei lá, ele produz 10 unidades de erro. E aí, o que eu preciso saber aqui pra gente? Eu preciso falar, legal, eu quero chegar no ponto de mínimo, que é mais ou menos nessa direção aqui. Para onde é que eu vou caminhando dentro dessa curva? Se eu tivesse olhado para esse gráfico, eu falo, cara, o trajeto mais rápido é eu descer essa montanha aqui nessa direção. E é basicamente isso que o machine learning faz para a gente de um jeito muito otimizado. E aí, a gente não vai entrar na parte matemática, mas basicamente ele vai fazer um negócio chamado derivada, para quem estudou exatas. Quando a derivada é em várias dimensões, como essa, como tem muitos parâmetros, a gente chama de gradiente. Geralmente o gradiente fala assim, quando você calcula, ele aponta para a direção que mais aumenta. Então a gente chama de gradiente descendente porque a gente bota um sinal de menos nele lá. Ele fala, olha, desce o gradiente na direção mais rápida da minimização dos erros. Então, não importa tanto a matemática, importa que o que um algoritmo de machine learning faz, seja supervisionado, seja não supervisionado, a maioria deles faz uma coisa muito parecida que é
calcula esse tal desse gradiente e vai o mais rápido possível na direção do mínimo. Então, quando eu rodar uma rede neural que faz o Tesla aprender a dirigir, eu estou fazendo uma coisa muito parecida com isso. Muito, muito, muito parecido com isso. Só que com um espaço de dimensão gigantesco. Ao invés de ter duas variáveis, eu tenho milhões de variáveis. Mas a forma dele aprender é basicamente essa. Ah, a função de custo é um pouco mais complicada, tem algumas coisas a mais. É, provavelmente, mas ainda assim é essa mesma teoria aqui, esse mesmo conceito. Isso aqui é o que define o tal do machine learning. Isso aqui é o que define o que a gente chama de um problema orientado a dados. O problema orientado a dados não é trazer os dados do Excel ou no Power BI. Uma análise orientada a dados, né, uma análise, um modelo, uma predição, uma personalização tem uma função de custo, seja lá qual for, e minimiza uma função de custo. Isso aqui é o que a gente chama de um machine learning. Curiosidade, lá na estatística não era exatamente isso, quando a gente rodava o MQO. Mas a gente chamava de forma algébrica, né? Você conseguia fazer isso em um único passo. Aqui você precisa ter várias interações até caminhar para o ponto de ótimo. Ou seja, o algoritmo lá era resolvido, o MQO, a regressão linear, era resolvido em uma única etapa. Você faz uma conta lá qualquer de matricial e você chega no resultado final. Aqui, o problema é, às vezes, milhares para resolver o mesmo problema, com as mesmas variáveis, tudo igual. Às vezes o problema é milhares de vezes menos eficiente. É por isso que a gente precisava de computação barata e GPU e placa de vídeo, aquelas coisas que eu expliquei no começo. Porque esse negócio é bem, 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 bem pouco eficiente. Geralmente, a gente está falando de duas variáveis. Um caso real tem dezenas, centenas de variáveis. Então, para isso rodar, para isso ser minimamente plausível, você precisaria ter muita máquina rodando. Essas contas que eu estou falando de rede neural, cara, elas são antigas, são da década de 50, eu mostrei para vocês. 50, 60, você já tinha a maioria desses algoritmos. Por que não funcionava? Porque você não tinha máquina para fazer um processamento meio burro, que é chutar valores aleatórios e ir caminhando para o gradiente descendente. Hoje a gente tem. Então, é muito, muito na força bruta essa tal dessa inteligência artificial. Legal, vamos em frente. Alguma dúvida até aqui? Beleza, vou considerar como um não. Bom, aqui no, é a mesma coisa, né? Só que em 2D. Essa curva azul representa a função de custo para a gente. A bolinha preta significa que eu comecei em um ponto qualquer, um ponto aleatório. É como se eu tivesse, coloca aí qualquer inclinação para a reta, bota -10. E aí ela calcula o erro, aí vocês já viram o que é o erro. E eu falo, legal, calculei o erro. Para onde que eu movo o -10 para ele produzir um erro menor? Isso é o tal do gradiente. Falar, olha, se você mover do -10 naquela direção ali, que é a direção de baixo, para diminuir o valor, o erro vai ser menor. E aí ele vai dando pequenos saltos. Aí ele vai lá diminuir de -10 para -9. E calcula o erro, opa, diminuiu. Calcula o gradiente de novo, continua diminuindo. Quando ele chegar aqui próximo do erro menor, eu falo, olha, você não precisa diminuir tanto. Você já está ali próximo do que a gente chama de mínimo global. Então, a gente já está próximo do mínimo da função. E aí você vai dando passos cada vez menores, que estão representados pelos tamanhos das setinhas. Você vai dando passos grandes quando você está longe e dando passos cada vez menores para você achar ali realmente o ponto de mínimo. Isso aqui é exatamente o que a gente faz. E aí tem vários tipos de algoritmos diferentes que escolhem o tamanho do passo. Passos de tamanho fixo, passos de tamanho adaptado, qual velocidade que diminui o tamanho do passo. Mas no final eles estão fazendo a mesma coisa. Calcula o gradiente e aponta para baixo. E vai caminhando na direção do erro menor. Aqui está a conta, eu não vou entrar tanto na conta. Quer ver? É, eu não vou entrar tanto na conta, mas é razoavelmente simples, viu? Cadê o tamanho do passo, pelo menos? Tá vendo? Ó, o Y hat, lembra que eu expliquei na aula passada? É a nossa previsão. O Y real é o valor da bolinha, né? Então, essa distância aqui para a gente é o erro. Aí você multiplica, aí você vai somando esses números, né? No tal do seu gradiente. E aí, esses gradientes, cada dimensão, aqui a gente tem duas, o B e o W, cada dimensão vai calcular uma seta na direção. Lembra no nosso gráfico 3D, né?
você tem que escolher uma reta que desce essa montanha. Essa reta vai ter uma dimensão no B e uma dimensão no W. Então você vai apontando ela para onde ela diminui. A conta, não é essa aqui a conta certa, mas isso aqui é uma espécie de gradiente. Isso aqui é um gradiente, não é o gradiente que você usa no seu dia a dia. Aliás, você nem vê isso no seu dia a dia. O que você vê isso aqui é meio que está por dentro dos algoritmos. Você vai usar de um jeito bem mais pragmático. E o retorno dessa função, a gente pode abrir, mas o retorno dessa função é realmente a gente chama de módulo, né? Essa tamanho e direção que é o tamanho do passo, o tamanho da setinha preta que ele está dando. Aqui na setinha preta só tem uma dimensão. No nosso gráfico real lá em cima tinham duas. Então por isso que aqui é 1D, né? É no plano e lá é no espaço. Mas o que importa para a gente é realmente a ideia. Aqui eu já acabei basicamente o treinamento. O que eu acabei de rodar aqui nessa curva é o mesmo gráfico, é a mesma ai Jesus, os pontos são os mesmos, a fórmula é a mesma, a diferença é que ao invés de colocar os meus próprios passos, eu pedi para o algoritmo rodar esse gradiente descendente aqui. É um gradiente super simples, calcula o erro, multiplica pelo x, que é o tamanho do vetor, que é essa setinha, e vai caminhando na direção dele. E ele vai produzindo isso aqui. O que ele fez foi basicamente o que eu fiz lá em cima, só que eu fiz em, sei lá, 10 etapas que eu estava olhando, e ele falou, cara, eu vou descobrir qual o formato dessa função de custo e vou caminhar rapidamente para onde ela tem o menor erro. Então, tá vendo? Ele desceu rapidamente qual é a variável? No W, né? Então ele não mexeu no B primeiro, ele mexeu pouco no B, mexeu muito no W, porque a função de custo ela é mais inclinada, o custo diminui mais no W que no B. Depois que o custo já estava próximo de parar de diminuir aqui no W, ele começou a mexer o B. E ele foi os dois ao mesmo tempo. Só que primeiro ele mexeu mais um, porque o erro diminuía mais, depois ele foi diminuindo outro. Mas note a quantidade de passos que ele teve que dar. Ele ficou ali balançando para achar. Deixa eu trocar o tamanho dos passos para vocês verem. Ó, aqui é onde eu começo os pontos iniciais. Lembra que ele chuta valores aleatórios. Eu chutei -1 e -2. Podia ser qualquer um. Vou chutar outro. Vou chutar +3 e -4, sei lá. Mas mais do que isso, eu vou colocar passos maiores. Significa que essa setinha preta, eu quero que ela seja grande. Eu quero que ela ande rápido na direção do ponto de mínimo, do menor custo possível. Custo para a gente é o erro, né? É uma forma de falar do erro. Então, ao invés de dar passos de 0,3, o que é 0,3? Calcula o gradiente e multiplica por 0,3. É literalmente isso. É o módulo, do tamanho do gradiente. Se eu botar 1, ele vai aumentar o gradiente inteiro. Geralmente é um número bem pequenininho, tipo 001, 0001, algum número pequeno. Eu vou botar 0,5 aqui. Vou dar um passo grande. E vou dar 200 passos. Isso aqui Nossa, não funcionou muito bem. Ele não achou o ponto de mínimo, né? Como eu dei um passos muito grandes, ele falou que o ponto de mínimo era aqui. Claramente, esse ponto é mais barato, né? A função de custo é menor do que esse ponto de cima. Deixa eu diminuir aqui nossa função. Vou botar um número bem pequenininho. Quer dizer que ele vai dar passos bem menores do que ele estava dando. Eu não consigo nem ver os passos direito porque parece que é uma reta. Mas realmente tem pequenos passos ali. -2. Ficar dentro da minha curva. Mas o que o algoritmo faz é isso. Chuta pesos aleatórios, calcula onde é que a montanha desce mais rápido e vai andando na direção onde produzir menor erro. Quando parar de diminuir, fala, cara, achei o ponto de mínimo, que essa é a função de menor custo. É basicamente isso, não tem muita coisa além disso. Então, é isso, turma. Isso é o tal do machine learning para a gente, do aprendizado de máquina. A máquina aprende com você colocando uma função de custo, calcula o gradiente e desce na função de custo. Serve para uma variável, serve para 1000 variáveis, serve para rede neural, serve para calcular o melhor desconto para o nosso cliente. Aqui o que eu estou rodando é zero importante, um outro gradiente que é um gradiente mais inteligente para a gente. Ele chama de JAX, eu não conhecia. É uma função que deriva, que calcula o gradiente mais rápido. Que significa que eu posso fazer
muito mais passos no mesmo tempo e chegar num erro menor. Eu não vou entrar nesse já, que isso não é importante para a gente. Parece que os caras estão tentando vender, mas a conta que ele faz para a gente é, putz, usem o JAX porque é um gradiente melhor. E como quase todos os algoritmos de machine learning usam gradiente descendente para calcular os seus custos, é uma coisa muito normal. Curiosidade, no nosso dia a dia, a gente não se preocupa muito com isso, não. Bem pouco com isso. Esses gradientes, essas derivadas são coisas meio internas do modelo, você não fica nem sabendo. O que a gente usa muito acho que são os próximos passos que putz, será que eu estou botando variável de mais, variável de menos? Será que o modelo está generalizando bem? Esse tipo de coisa que a gente possa ver agora. Então, beleza, é assim que as máquinas aprendem. Máquina complicada ou máquina simples, a teoria é muito parecida. Se eu pegar um algoritmo de clusterização, que eu falei lá no começo, que é não supervisionado, ainda assim vai ter uma espécie de gradiente calculando uma função de custo e procurando a função de menor custo. É muito parecido. Alguma pergunta aqui? Vou mudar de um pouco de assunto. Show. O que a gente vai ver agora é que começa a ser de. O caso anterior era idêntico ao caso da estatística. Eu poderia ter feito estatísticas naquele método, para calcular o beta, por exemplo. Ia chegar no mesmo beta no final. Só que ao invés de fazer isso em um passo, que era o da semana passada, eu gastaria, sei lá, 200 passos para chegar no mesmo número. Não é muito esperto, né? Não faz muito sentido. Mas chegaria no resultado muito próximo. Se você está usando a estatística, talvez vá para método de algébrico. Os algoritmos de estatística mais sofisticados, obviamente, não usam o método de regressão, de álgebra linear para resolver. E aí, mesmo a regressão logística que a gente viu na aula passada, na aula de classificação ali, ela tem um método de máxima verossimilhança que não é por inverter a matriz que nem a gente fazia. Não são todos, mas de um modo geral, ele tem um método interativo parecido com esse, de procurar um erro menor. Mas só curiosidade aqui, não é importante. Para a gente, o que é importante no machine learning é que o fato de eu poder colocar uma quantidade, sei lá, teoricamente muito grande de variáveis, posso botar 1000 variáveis, isso pode causar alguns problemas. Basicamente, quando você lida com o problema de machine learning, você está preocupado com uma grande coisa, que é o meu modelo está generalizando bem. Antes, lá na estatística, você queria, putz, as minhas variáveis são exógenas, era a grande preocupação. Será que o efeito que aquela variável está capturando é o efeito verdadeiro? Ou ela está capturando o efeito de outra variável? Ou ela é proxy de uma variável que eu não tenho? Você está preocupado com o beta está certo? Aqui você está preocupado, o y está certo? O y está generalizando bem? E aí é um tema super difícil, super duro. A parte de algoritmo você não precisa se preocupar. O algoritmo a máquina faz, a máquina calcula o gradiente, a máquina acha o menor custo. Esse não, você não precisa se preocupar. O que você precisa se preocupar é com a parte de modelagem do machine learning, que será que o meu modelo está generalizando bem quando chegar novos dados? E aí é esse tema que a gente começa aqui agora. Começar simples, começar a inserir a gente está chamando de não linearidade, e depois a gente generaliza essa não linearidade para infinitas variáveis. Então, o que é essa tal dessa não linearidade, né? Vamos para um caso, não é real, mas é um pouco mais parecido com a realidade, que não é muito linear. Então, aqui eu ploto alguns pontos, tá vendo? Você tem um comportamento qualquer, isso aqui se parece com o quê? Não sei. Pode ser venda de sorvete que tem um pico em dezembro e um pico em junho, qualquer coisa assim. E aí eu estou tentando passar uma regressão linear por aqui. Não faz sentido, mas ele calcula o erro, né? Vocês já sabem exatamente o que vai fazer. Calcula a distância de todos os pontos. Aí vão ter pontos que têm erros positivos, que são os de cima, vão ter pontos que têm erros negativos, que são os de baixo. E aí, como os erros positivos anulariam os pesos negativos, a gente já sabe, né? A gente pega esses erros e eleva ao quadrado, aí faz áreas. Área azul, calcula todas as áreas, você tem um erro lá qualquer. Putz, claramente uma reta não é um bom preditor, um bom explicador desse comportamento aqui. A natureza provavelmente vai ter um monte de comportamentos parecidos com esse, né? Sei lá, felicidade, ou qualidade de vida, ou, enfim, anos de estudo, vão ter muitas coisas não lineares na natureza. E aí você precisa escolher betas, né, pesos, que façam essa reta vermelha ficar próximo
dessa reta não, né? Tentar capturar o comportamento desses pontos azuis. Eu acabei não explorando muito isso nas aulas de estatística, mas isso aqui também acontece na estatística, você também consegue capturar com o modelo de estatística esse comportamento aqui, basicamente inserindo variáveis polinômios, enfim, inserindo polinômios, eu não vou entrar muito no detalhe, mas você tinha o x, que é esse cara aqui, desculpa, deixa eu ser um pouco a tela. Aqui está o nosso x, é um x só, é o x1, e aqui está o nosso y. O que a gente pode fazer é criar x ao quadrado, é o x1 ainda, tá? É a mesma variável. Ser x1 ao cubo, x1 à quarta, e assim por diante. Criar um polinômio é uma coisa, inclusive lá da estatística. Você consegue modelar o teu problema com um polinômio. Não é tão importante a parte matemática disso aqui. Eu só estou querendo dizer que você consegue transformar uma regressão linear, que tem os betas lá lineares, numa função que tem um comportamento qualquer, sabendo qual é a função matemática que modela isso. Não vão usar isso no dia a dia. Se vocês não entenderam a parte matemática, é zero importante, não é importante. O importante é que eu estou inserindo complexidade. E aí isso genericamente faz diferença. Eu vou inserir complexidade nesse modelo, que é colocar o tal dos polinômios, que é o que eu vou fazer aqui embaixo. Olha a nossa matriz aqui. Para quem não lembra de uma matriz, faz tempo que viu na escola, isso aqui é o que eu estou chamando de uma matriz. Quando a placa de vídeo, que eu expliquei, faz uma conta de um gráfico bonito na sua tela, ele está basicamente fazendo contas com matrizes. Ele pega uma matriz dessa, multiplica por outra matriz e sai multiplicando, invertendo essas matrizes. A rede neural faz, e o MQO e a estatística faz a mesma coisa. Essas contas aqui são muito, muito, muito parecidas. Isso é uma matriz. Beleza. Então, deixa eu ver onde é que eu coloquei aqui, ó. Tá aqui. O que eu estou fazendo é criar os x. Lembra que eu escrevi lá na tela, né? Eu tenho um x só, eu estou criando polinômios desse x. Eu criei um polinômio, o x original, no nível, um x ao quadrado, um x ao cubo e um x à quarta. E aí agora eu vou criar uma regressão que tem betas, de novo, que tem os w lá constantes, são w's lineares, mas que conseguem capturar um comportamento não linear. Putz, não é perfeito, mas essa curva vermelha já está muito melhor do que aquela curva anterior que fazia isso, né? Muito melhor. E aí, qual o problema para a gente aqui? Primeiro, essa curva vermelha acho que é uma boa curva, poderia ser um pouco melhor, mas ela ainda assim é uma boa curva, ela produz menos erro se a gente for. Lembra do gradiente? É que não vai dar para calcular o gradiente de várias dimensões agora. A gente tem o x ao quadrado, o x ao cubo, o x à quarta, o x no nível. É difícil de visualizar, mas tudo bem. O erro que esses pesos que ele deu para cada um desses parâmetros é muito menor do que o anterior. Dá para ver no visual aqui. Agora, qual o problema para a gente? O problema é que esse modelo ele não é muito generalizável. De novo, é um caso qualquer, não é um caso real, mas acho que exemplifica um caso real. Se eu colocasse novos pontos aqui, vamos sortear novos pontos, vou pintar de laranja. Onde é que eles estariam? Se eles estiverem aqui, eu vou colocar mais 10 pontos. Vou colocar esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui. Se eu sorteasse mais um monte de pontos, eles estariam mais ou menos onde os pontos azuis estão. Faz sentido, né? E se for isso, o nosso modelo funciona bem. O erro que ele vai calcular para os pontos novos, putz, treinei meu modelo, vou botar ele em produção. É o modelo de collection do Carlinho e do Luiz lá. Botou em produção, começou a calcular a collection dos clientes, os pontos laranjas, que são os novos clientes, caem próximo dos pontos azuis. Quer dizer que o modelo é bom. Porque ele é tão bom quanto era para os azuis. Qual é o problema? No mundo real, muitas vezes, assim, muitas vezes mesmo, os novos pontos, os pontos laranjas, não caem perto dos pontos azuis. Significa que seu modelo entendeu bem o comportamento dos azuis, mas não consegue entender bem os novos pontos, os pontos laranjas. Isso é o que a gente chama dele não generalizar bem. O grande objetivo de um modelo de machine learning, de inteligência artificial, ele consegue generalizar bem para os novos pontos. Esse é o grande objetivo. Não tem outro objetivo além desse. Quando você está treinando no nível básico, no nível intermediário, no avançado, quando você está fazendo um novo algoritmo revolucionário, você está preocupado. Será que ele vai generalizar bem para novos pontos? E aí você precisa ter uma forma
que consiga entender, que consiga capturar esses comportamentos. Vamos continuar. Então, preciso rodar. Né? Que ele vai querer ficar fazendo ajustes melhores. Ah, tá aqui o exemplo que eu queria trazer. Ao invés de eu falar que os novos pontos vão ser novos pontos aqui, imagina que essa variável que esteja passando seja o tempo. Se o tempo está passando, os novos pontos não vão estar dentro do comportamento antigo. Eles vão estar em uma das pontas. E aí, será que essa curva... Lembra que o modelo ele não entende o que está fora da curva. Esse erro aqui, ele não estava levando em conta. É novo para ele. Ele calculou o erro até os pontos azuis. Esses erros de cá são levados em conta. Quer dizer que a escolha do tamanho do W, do parâmetro, do gradiente descendente, toda a papagaiada que eu falei, ele só leva em conta daqui para cá. Quando chegar novos dados, pode ser que os novos dados estejam para cá, nessa região aqui. E aí vai funcionar. Se não estiver nessa região, teu algoritmo não funciona. Deixa eu limpar a tela aqui. O que eu estou falando aqui é o seguinte: treinei meu modelo, calculou os Ws, menor erro, coisa linda, inteligência artificial, nota 10. Vamos botar ele em produção, chegam novos dados. E aí eu falei que aí chegou no próximo dado, eu falei que o modelo deveria dar esse valor aqui para ele. Vamos imaginar que seja um desconto para o cliente. Falar, olha, esse cliente deveria ser esse nível de desconto, porque eu espero que esse ponto esteja nessa direção, mas na verdade ele está produzindo esse. O que significa? Significa que o nosso modelo não generaliza bem. Botei novos pontos, ele não entendeu. Esse, de novo, não é um caso real, a gente podia falar que essa variável é qualquer coisa assim, mas esse é o problema que a gente se depara no dia a dia de um profissional com anos de experiência. Será que o modelo está generalizando bem? Aqui as variáveis não têm muito significado, então talvez não seja tão claro. Ainda hoje, talvez a gente consiga ver um caso real, comece a ver um caso real, e aí esse comportamento vai ficar um pouco mais prático de olhar, mais palpável. Mas é basicamente isso. A palavra que vocês precisam lembrar não é o polinômio, aquilo é só complicação à toa. É o modelo de machine learning, o grande objetivo dele é generalizar bem. E a gente vai ver um monte, assim, sei lá, mais de 10 técnicas diferentes para ver esse modelo, para tentar fazer o modelo generalizar melhor. Equilibra a complexidade, coloca regularização, normaliza os dados, um monte de técnica diferente. O grande objetivo dele é esse. Então, o curso de Machine Learning é um curso de como é que o modelo generaliza um pouco melhor. Tá aqui um pouco do texto. A gente vai falar agora do tal do overfitting e do underfitting, que tá generalizando muito ou tá generalizando pouco. E a gente segue daqui. Talvez seja um dos conceitos mais importantes mesmo, o mais importante. Beleza, eu não queria falar desse ponto com. Beleza, vamos colocar isso aqui. Então, imagina agora que a gente tenha só esses 4 pontos. A gente tem que treinar o nosso modelo com esses 4 pontos. E aí você tem 4 pontos. Eu vou colocar um modelo muito complexo para esses 4 pontos. Vou colocar um modelo que é de polinômio 4. Né? Vou colocar um modelo que tem x ao quadrado, x ao cubo e x à quarta. O que vai acontecer quando eu traçar o meu modelo por aqui? O que vai acontecer é que o modelo vai ser muito bom. Eu estou colocando muitas variáveis no modelo, aliás, estou colocando o mesmo número de observações no modelo, 4 observações e 4 variáveis, né? x1, x2, x3 e x4. É normal que o erro produzido seja muito pequeno. Quando a gente fizer lá o gradiente, ele vai achar os Ws, né, os pesos que produzem um erro minúsculo, que é o gráfico de baixo. Então, tá aqui, ó, a distância dos pontos azuis para as linhas vermelhas é muito pequena. Tem uma distância pequenininha aqui e uma distância pequenininha aqui. Ele vai levar isso ao quadrado, vai fazer aqueles quadradinhos, vai ficar minúsculo mesmo assim. Então, beleza. Só que a grande pergunta de todos os algoritmos de machine learning, que fixem na cabeça, esse negócio generaliza bem? O que significa? Quando eu colocar novos pontos, o erro vai continuar alto, ou desculpa, vai continuar baixo? Esse é o grande porém. Então vamos começar a botar mais observações aqui. Aqui, ó. Ao invés daqueles primeiros 4 pontos, eu coloquei mais essa. Quantos mais?
mas 32 pontos, que são os pontinhos laranjas. Agora, será que aquela curva inicial é uma boa curva para fitar esses novos pontos? Ou seja, quando eu botar meu modelo em produção, estiver calculando a probabilidade da pessoa ter uma doença, a probabilidade da pessoa ser uma fraudadora, a probabilidade da pessoa pagar uma dívida e eu ter que aumentar ou diminuir o desconto, será que ele vai generalizar bem? A gente vai pegar esses pontos e traçar a curva antiga. Peguei o erro aqui. XSplot is not defined. Ah, eu não rodei alguma coisa. Deixa eu rodar de novo. Beleza, agora rodou. Tá aqui, ó. A curva original que eu fitei, ela não, quer dizer, eu nem vou falar que ela não generaliza bem, né? Porque ela generaliza muito bem nesse trecho. Aliás, nesse também. Só que nesse trecho ela não generaliza bem. O que significa? Quando o modelo fez o gradiente descendente, quando ele começou a escolher o melhor W, né, o melhor peso para cada variável, ele escolheu os pesos com esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. Não era ponto suficiente. A gente está produzindo um erro enorme nessa região, porque basicamente o modelo não entendia que esse erro existia, ele não conhecia esses dados. Então, é curioso rodar um notebook que não é seu. Esse aqui, por exemplo, é meu, vai ficar desconectado do resto. Tá, pulei um pouco, corri um pouco com o assunto aqui. Deixa eu voltar para cá. O que a gente tem que fazer, essa parte acho que vale a pena prestar atenção. Quando eu aprendi isso, demorou um pouco para entrar na minha cabeça. O que a gente precisa fazer é basicamente separar os dados em um grupo de teste e um grupo de treinamento do modelo. Então, o que significa o seguinte: se eu tenho todos esses pontos aqui, o que a gente fazia lá na estatística era, cara, é muito difícil. Eu não sei se você viu isso, ou quem mais aqui fez estatística, mas quando você está treinando modelos lineares, é muito raro você separar grupo de teste, né? A não ser que seja out of date, né? Fora do período. Mas por que que você não separa lá nas regressões que a gente estava fazendo? Porque lá, para regressões lineares, a gente vai chamar, daqui a pouco a gente vai começar a falar que aqueles são modelos super enviesados, mas ainda não. Naqueles modelos, como eles são basicamente retas, você está calculando betas de uma reta aqui, se você separar o dado em treino e teste, a inclinação vai mudar muito pouco. Separa, cara, pega metade da amostra para treinar, metade da amostra para ver se o modelo está generalizando bem. Com retas, não muda quase nada. É muito, muito constante. A reta ela é muito estável. Quando você bota modelos complexos, putz, eu vou colocar modelo de 10 dimensões, botar x1, x2, até o x10. Aí ele vai colocar um modelo tão complexo, né? Que cada curiosidade, quando eu falo x1, x2, x3, quando eu coloco o polinômio, de novo, zero importante para o dia a dia, é quase uma curiosidade. Cada número a mais que eu boto no polinômio significa que ele consegue dar um picozinho. Eu vou chamar, não é exatamente isso, mas para simplificar, é como se ele pudesse dar uma volta a mais. Então, cada voltinha dessa, perdi. Por exemplo, esse modelo aqui que eu fitei verde, ele é um polinômio de grau um, 2, 3, 4, 5. Não é uma regra, não é necessário, mas para eu desenhar essa curva verde, eu preciso de um polinômio que vai até o x elevado a quinta. Cada polinômio que eu coloco, ele permite uma complexidade um pouquinho maior. Se for esse polinômio vermelho aqui, olha, é um polinômio mais simples. A gente sabe, né? Ele é de grau 4. Quer dizer que ele tem esse pico e esse pico. Agora ficou com a mesma cor, não dá para ler tanto. Então, conforme eu vou aumentando a complexidade do polinômio, eu vou aumentando a necessidade, né, necessidade é a palavra certa? Enfim, eu vou aumentando a necessidade de validar os meus dados com uma amostra que não participou do treino. Por quê? Se eu treino meu modelo com os dados laranjas e fito a curva que é a curva certa, aí você tem 2 graus aqui, né? Eu fito com essa curva certa, não necessariamente ele está generalizando bem para outro tipo de dado, né? Um outro grupo de dado que eu não coloquei ele para treinar. Treinar para a gente é o nosso antigo ponto fit, né? O ponto fit da estatística era não só ajustar.
significa que eu estava procurando os betas que produziam o menor erro. Aqui, aí eu ligo o tradutor da estatística para o machine learning, que a gente chama de treinar. Treinar um modelo de machine learning. A gente não treina um modelo de estatística, não me pergunte por quê. Conceitos diferentes. Então, o que a gente costuma fazer em machine learning, por que machine learning costuma ser mais complexo? Costuma ser mais complexo porque eu não estou preocupado em explicar os parâmetros. Imagina que eu tenho o quinto parâmetro, eu tenho que explicar todos eles, cara. É muito complexo de explicar isso, eu não estou tão preocupado. A única coisa que eu estou preocupado é ele generaliza bem, então se eu tiver que botar 10 parâmetros, para mim não é tão importante se ele generalizar bem. Então, como eu tenho muita complexidade no machine learning, o nosso papel como analista de dados, como uma pessoa que está treinando esses modelos, é basicamente pisar no freio. Enquanto no modelo de estatística ele é muito simples e você precisa inserir complexidade manualmente, você fala, cara, deixa eu botar uma variável quadrática, deixa eu botar uma variável interagindo com a outra. Cada complexidade que você vai colocando, você tem que fazer isso meio que proativamente, você tem que escrever um trecho de código que insere aquela complexidade. Aqui no machine learning, não nesse caso específico, mas no machine learning normal, geral, quando você treina uma XGBoost, uma rede neural, os algoritmos do dia a dia, que é o que a gente vai fazer a maior parte do tempo, geralmente o que você tem que fazer é pisando no freio. Ele coloca muito mais complexidade do que você queria. E você fala, cara, deixa eu podar aqui um pouco a complexidade para ele ser um pouco mais simples. Porque o default dele é ser muito complexo. Para que a gente quer podá-lo? Porque eu quero algoritmos generalizáveis, que prevêem bem não a amostra, os dados do treino, mas os dados que não foram usados no treino. De novo, é por isso que a gente separa um pedaço dos nossos dados para testar o modelo, que não podem ser usados para escolher o erro. Bom, acho que isso vai ser mais simples mostrar um exemplo, né? Eu vou pegar outro pontos que eu vou criar, vou colocar modelos de diferentes complexidades, eu vou colocar polinômio até o 2, polinômio até o 3, polinômio até o 20, e a gente vai comparar o erro dele, que é esse dataset aqui, ó. Os pontos que eu estou criando, aí desculpem, é conceitual mesmo, mas eu acho que vai ser mais simples entender nesses pontos conceituais do que entender na realidade, que é muito mais complicado. Mas daqui a pouco a gente já vai para o mundo real. O que eu estou fazendo aqui é fitar diferentes curvas, e cada curva tem um grau de polinômio diferente. A curva azul é o nosso mundo estatístico, né? Ele só tem um grau, é o x elevado a 1, é uma constante. Tá bom, as outras também são constantes, mas são elevado a polinômios maiores. A curva laranja aqui é grau 3, então tem x1, x2, x3, e a verde é grau 5. Então, modelos cada vez mais complexos. Agora, o que eu vou fazer é separar um pedaço desses pontinhos pretos para ser dado de treino, para ele escolher os pesos de cada uma das variáveis, os nossos Ws agora. W porque é de weight, né, a tradução de peso. E parte desses dados pretos eu vou usar para testar o modelo. Então eu vou calcular o erro, mas eu não vou calcular o erro sobre os dados que ele treinou. Esses dados para mim estão contaminados. Eu vou calcular o erro sobre os dados que ele não treinou, sobre os dados novos. E a gente vai ver que conforme a complexidade vai aumentando, a gente diminui o erro do treino, mas aumenta o erro do teste. Esse é um conceito importante para a gente lembrar. Vou mostrar ele graficamente, visualmente para vocês. Então, vocês vão precisar olhar com um zoom aqui com a lupa. O que eu estou mostrando aqui, deixa eu mostrar um pouco do código, vai dar um passo para trás. Cadê? O que eu estou mostrando aqui é que, primeiro, eu separei os dados pretos, lá, os pontinhos pretos, em uma base de treino e uma base de teste. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Esse validation curve é uma função desse pacote importante para a gente, mas o Python, a sintaxe não é muito importante agora, o importante é a parte do machine learning. Então, eu uso esse código aqui para separar os testes em treino e teste. Está chamando de validação, depois eu explico por quê. Talvez eu não explique, talvez eu vou esquecer. Então, o que eu passo para ele é nosso x, nosso y, a gente já sabe o que tem aqui dentro, né? Aqui dentro tem as variáveis que vão explicar e aqui está o nosso target. E basicamente eu vou aumentando a complexidade dessa função que passa com esse parâmetro aqui, ó, degree, aqui, o grau do polinômio. Então eu vou do 0 até o 21. Ele pula o primeiro, né? Eu sempre esqueço. Python é confuso. Então ele vai do 1 ao 21. Deixa eu ver.
Não, ele vai até o 20. Ele insere o zero e não insere o último, enfim. Então eu vou rodar vários modelos de complexidades diferentes. O que está plotado aqui para a gente? Está plotado a curva azul, que é o erro. O erro que a gente fez várias vezes. Y menos Y chapéu, essa é a diferença elevada ao quadrado. Note que o erro. Agora vai ficar confuso. Não vai ficar confuso, está invertido, né? O score para a gente é 1 menos o erro. Então, esse negócio aumentasse porque o erro está diminuindo. Se eu fizesse 1 menos essa curva azul, seria o erro. Mas para a gente a explicação é exatamente a mesma. Eu poderia subtrair aqui, mas tudo bem. O erro é inversamente proporcional às duas curvas, que é o score, que é o quanto ele acerta e não quanto ele erra. Beleza. A parte azul é o erro, o score, né, o 1 menos o erro, dos dados de treino. Note que ele só aumenta. Não sei se vocês conseguem ver. Então, o primeiro ponto aqui é o polinômio de grau zero, que é a nossa regressão linear. Aí eu vou colocando polinômio de grau 1, 0 não faz 0 e 1 dá na mesma, né? Mas polinômio de grau 2, aí já tem uma função quadrática, polinômio de grau 3, polinômio de grau 4. Conforme eu vou aumentando o polinômio, significa que eu estou inserindo complexidade no algoritmo e o erro está diminuindo. Por que o erro está diminuindo? Porque o score está aumentando. Vocês conseguem notar que essa curva está crescendo e se aproximando aqui da parte de cima? Se eu botasse complexidade infinita, sei lá, complexidade 1000, talvez o erro fosse 0. E aí o score seria 1. Mas essa curva azul tem pouco significado para a gente. Até agora, a gente só conhecia a curva azul, o erro dos dados de treino. Quando o modelo é linear, não é tão importante, não existe tanta diferença. Note que para o grau 0 e para o grau 1, os erros são muito próximos, são idênticos, não faz diferença. O que importa para a gente, o erro importante para a gente não é o da curva azul. O erro da curva azul, na verdade, eu não quero nem saber. Nem olhem, é inútil, é literalmente inútil. O erro que importa para a gente é o erro da curva vermelha. Porque o erro da curva azul são os dados que foram usados para treinar o modelo. O erro que ele está produzindo na curva vermelha são os dados que não foram usados para treinar o modelo. São dados novos. O erro que importa para a gente é esse aqui. Dado essa curva aqui, para eu parar de falar um pouco e respirar, qual é o melhor modelo? O modelo para a gente é o grau do polinômio. Qual é o grau do polinômio que vocês escolheriam? Qual é o grau do polinômio que mais generaliza aqui? Nada. Cansado. Ah, era comigo? Qual é a complexidade ideal para esse caso? Eu não vou saber, porque tem casos quebrados, mas eu acho que é a 3, né? Polinômio de grau 3 possivelmente é o que produz o menor erro, logo o maior score. Tá aqui, ó. Deixa eu desenhar. Azul não foi uma boa ideia. O polinômio de grau 3 é o que produz o maior score, logo o menor erro, né? 1 menos o erro. Nossa, ficou horrível. Nos dados de validação. Vamos chamar de teste de validação, a mesma coisa por enquanto. Não, é diferente, mas eu não quero complicar tão cedo. Conforme eu vou aumentando complexidade, tá vendo? Eu vou botando grau 7, grau 10, grau 12 e assim por diante. Conforme eu vou botando complexidade, o erro vai aumentando, né? O score vai diminuindo. Mas olha que curioso, o score, né? O erro do teste diminui, mas o erro do treinamento. Agora eu fico confuso com esse menos e mais. O erro do treinamento, ele sempre diminui. Ou seja, o score sempre aumenta. Por isso que esse dado da curva azul é inútil, não é confiável. O que eu quero saber é, será que ele está generalizando bem? E se ele está generalizando bem, ele está diminuindo o erro nos testes que não participaram dele. Nos dados de validação, que é a curva vermelha. Note que se eu botar complexidade demais, o modelo, cara, é tão ruim quanto complexidade de menos. E aí existe essa palavrinha mágica para gente. Aqui é o modelo ideal. Esse é o modelo que produz o menor erro para gente. Nessa região daqui, vocês concordam que o modelo é mais complexo do que deveria? Nessa região daqui, o modelo é mais simples do que deveria, certo?
Então, essa região da direita, que o modelo é mais complexo, a gente fala que ele está fazendo um super ajuste, ele está ajustando demais. E aí o ajuste volta da estatística, do ponto fit. O modelo, você está treinando o modelo com mais complexidade do que deveria. Um sobreajuste, um superajuste. E nessa região ele é simples demais. Ele está com menos ajuste, né? O modelo é mais simples do que a realidade. A nossa realidade é aquele caso específico dos pontinhos pretos. É muito simples. Num caso real, a complexidade precisa ser geralmente grande, porque o mundo real é complexo. Mas onde é que eu paro? Qual a complexidade ideal do algoritmo? A gente notou que é esse ponto, com essa técnica de, cara, calcula o erro, mas calcula o erro nos dados que não participaram do treino. Essa é a primeira técnica, a mais básica. Tem outras. Nessa região da direita ele está super ajustando, na região da esquerda ele está subajustando. E aí não dá para fugir muito das palavras. Eu acho que as palavras, a terminologia muito mais atrapalha do que ajuda. Mas algumas são importantes. É, eu já devo ter contado aqui. Uma vez eu estava na aula de finanças, cara, o professor só usava, parecia que ele estava falando outro idioma, era só idioma, um monte de terminologia de finanças, aí Black Shoes pra cá, aí VPL pra lá. Eu falei, meu Deus, isso é muito difícil esse negócio. Mas depois que você entende os conceitos são os mesmos de todas as áreas. Tipo, era tudo básico ele tá falando, só que cada profissão tem a sua terminologia. A terminologia só atrapalha, mas algumas terminologias vocês precisam aprender. Na hora de pesquisar no Google, na hora de conversar com outras pessoas, algumas são importantes. Essa região da direita, que eu estou chamando de um super ajuste, porque ele é mais complexo do que a realidade dos dados queriam, a gente chama de overfitting. Over, né, de fazer um ajuste maior do que o necessário. E aí, é claro, né, o lado esquerdo é o oposto, é um underfitting. Então, super ajuste, so, subajuste, sobreajuste. Overfitting mais complexo do que precisa, underfitting menos complexo do que precisa. Qual é a complexidade ideal? Ninguém nunca vai saber. A gente está analisando uma única dimensão aqui, que é o polinômio. Tem outras bilhões, bilhões não, mas tem outras muitas dimensões. O algoritmo que eu uso é uma complexidade, a quantidade de dados que eu uso é outra complexidade, como as variáveis interagem é outra complexidade. Mas a gente vai falar que tudo é complexidade para a gente. Quanto de complexidade eu boto no meu algoritmo? Que são os próximos passos. Acho que não vai dar tempo. Então, deixa eu ver o que que é isso. Eu não me lembro. Ah, interessante. Essa curva aqui é a mesma curva anterior, só que agora ao invés de ter o score, que é aumentar é bom, aqui tem o erro que aumentar é ruim, né? Então, tá vendo que eu falei para vocês, ser orientado a dados, fazer uma coisa data-driven para a gente existe uma função de custo que está sendo minimizada. E aí esse gráfico é idêntico ao outro, idêntico ao outro. Eu vou aumentando a complexidade, aí complexidade agora como uma forma muito geral. Complexidade pode ser o algoritmo, pode ser o tamanho do passo, pode ser o tamanho do polinômio, pode ser um monte de coisa. Eu preciso achar a complexidade ideal. Por que que eu preciso achar a complexidade ideal? Missão número um e única do machine learning. Eu preciso generalizar bem. Eu acho a complexidade ideal porque a complexidade ideal é a complexidade que generaliza bem. Então, aqui é a curva anterior de ponta cabeça, né? Lá era o score, aqui é o erro. Eu tenho, eu tenho o erro dos dados de treino. Isso é a cara normal de uma curva de erro. O dado de treino sempre diminui. Conforme eu vou botando mais passos, mais algoritmo, mais complexidade, o erro sempre vai diminuir dos dados de treino. A curva azul serve para quê? Para nada, nada. Erro da curva de treino é inútil no machine learning. O erro que importa para a gente é o erro da curva de validação. Logo, a complexidade de um sentido amplo ideal aqui são. Aqui a complexidade está como passos, né? Lembra lá no gradiente descendente que ele ia dando passos. Quantos passos eu dou? Parece que nessa definição de complexidade eu precisava parar aqui já, nos 200 e poucos passos. Se eu der 400 passos, o dado de treino vai diminuindo, é por isso que ele está dando esses passos. E aí, se eu der 600 e assim por diante, só que o erro na validação tá aumentando. E aí vocês já sabem, né? Essa região daqui a gente chama de overfitting. Vou descrever com o mouse, é duro. Vocês entenderam? Overfitting e aqui underfitting. Super ajuste, under ajuste, né? É um ajuste pequeno. Aqui o modelo é mais complexo do que deveria, aqui o modelo é menos complexo do que deveria. Vocês conseguem reaproveitar aqui. Eu achei esse GIF na internet e quis trazer. Aqui é o gráfico anterior e um GIF. Então, o que eu estou fazendo
Eu mostrei essa curva da direita para vocês, que era o erro, né? Do erro do teste e erro do treino. De novo, o erro do treino sempre diminui, é o padrão. Só estou mostrando para vocês aprenderem, porque é inútil. E aqui o legal é que ele está mostrando a cara do polinômio. Então, polinômio de grau 5, polinômio de grau 6. Olha como o polinômio vai ficando super ajustado. Esse polinômio de grau 9, que, cara, ele é tão bizarro, o erro explode. Porque o polinômio de grau alto, ele quer passar, ele quer produzir o menor erro possível. E produzir o menor erro possível acabar fazendo um comportamento que não é muito natural. Eu queria pausar o GIF, né? Mas note que quando o polinômio aumenta, o comportamento fica bizarro, super alto, super baixo. Só que quando eu boto dados novos, deixa eu desenhar aqui em cima. Ah, olha, ele não parou a tela. Imagina que seja esse polinômio aqui, ó. E aí os dados verdes são, os pontinhos verdes são os pontos que eu tô treinando no meu modelo. Então, a linha preta é o que produz o menor erro possível sobre os dados verdes. E aí eu vou colocar novos dados, os dados laranjas. Quando eu coloco esses dados, fica horroroso, né? Pior do que horroroso, fica horroroso ao quadrado, porque o erro é quadrático. Então, olha a distância desse erro. E nem é uma reta, vocês já sabem, é um quadrado. Erros enormes. Por isso que complexidade demais é ruim. Por isso que é importante separar os dados aqui de teste de validação. Cara, essa é basicamente a aula mais importante de machine learning. O resto, putz, aí a gente vai ficar brincando de algoritmos diferentes, mas não importa tanto. Vai ter árvore de decisão, vai ter regressão, vai ter coisa de toda, vai ter rede neural, mas todos fazem a mesma coisa. Então, para a gente não importa qual é o algoritmo, a ideia é quanto de complexidade eu preciso botar no algoritmo. Mais complexo ou menos complexo. Inclusive, o próprio algoritmo às vezes tem complexidade. Colocar um algoritmo simples é diferente de colocar um algoritmo complicado. E aí, qual algoritmo que eu vou colocar para esse problema? Às vezes depende se o problema é muito complexo ou não. Aquele problema é muito simples, é uma relação linear. Se eu botar um algoritmo que é muito mais complexo do que um comportamento linear, eu estou inserindo complexidade demais. Eu estou capturando mais coisas do que existe na realidade. Early stopping não é importante para gente. Isso aqui também não. Essa parte é até importante, mas eu vou deixar de lição de casa. Essa parte eu acho que é bem importante, na verdade. Ela ajuda a gente a segurar a complexidade. É uma forma, via machine learning, é uma forma automática da gente segurar a complexidade. Eu vou encerrar com esse ponto aqui, mas eu vou passar rápido por ele. O que está escrito aqui nesse texto, basicamente, é que você consegue alterar a função de custo. Então vamos lá, função de custo para a gente. É o erro, né? Eu quero o menor erro possível. O que é erro para a gente? O Ezinho lá da estatística. O E para a gente é o Y menos o Y chapéu. Essa é a função que ele minimiza. Não é sempre essa, mas essa é a função genérica que ele minimiza. O que eu estou sugerindo com esse read lá, isso aqui genericamente chama de regularização. O que eu estou sugerindo cara, ao invés de minimizar o erro, por que a gente não minimiza uma coisa mais parecida com a complexidade? Aí o que é complexidade? Pode ser várias coisas, mas a complexidade para a gente e se eu adicionasse na minha função de erro, isso aqui é o erro, o y menos y chapéu, o tamanho dos meus betas. Então, eu vou criar um vetor aqui, vou chamar de beta por custom. Então, ao invés de eu minimizar só o erro, eu quero minimizar o erro mais o tamanho dos betas. O que significa isso? Se eu adicionar um polinômio de grau 9, quer dizer que vão ter 9 betas, né? O peso do 1, 2 até o 9. Se eu adicionar complexidade extra, a complexidade extra que está sendo adicionada aqui tem que compensar, tem que mais do que compensar. Lembra que esse cara é um número, né? Sei lá, o peso do beta é 2, o peso do beta é 10, sei lá. O número que eu estou adicionando aqui tem que ser maior do que a diferença de erro que ele produz. Se eu adicionar o polinômio de grau 9, e aí eu vou adicionar o polinômio de grau 9, o beta dele vale, sei lá, 4. Qualquer número. Se o erro que ele diminuir é menor do que 4, vocês concordam que ao minimizar, essa aqui é a função de custo, ao minimizar essa função, ele vai matar esse beta? Ele vai falar assim, cara, adicionar o beta do grau do polinômio de 1009, que tem peso 4, diminui o erro menos
que é essa parte aqui, eles são meio, é uma soma, né? Então, eles são comparáveis. Vai diminuir o erro menos do que adicionar o beta. Então, eu vou jogar esse beta para 0, porque embora o erro diminua, ele diminui menos do que o tamanho do beta. Então, eu não vou matar. O que não é, o que eu acabei de explicar é mais o que o laço faz do que o read faz. Mas, de um modo geral, ele altera a função de custo para considerar a quantidade, vou chamar de quantidade, o tamanho dos betas que você adiciona. Visualmente isso é bem elegante, mas eu não vou me arriscar aqui. Read e laço são técnicas que a gente chama de regularização. Regularização serve, como quase tudo no machine learning que a gente vai ver, para segurar a complexidade dos algoritmos. E, cara, de novo, o algoritmo de machine learning é pisar no freio. O que a gente faz, ele é muito complexo, a gente fica pisando no freio para ele ser menos complexo, para ele ser mais generalizado, genérico. O que é ser genérico? Adicionar observações novas e ele conseguir prever bem observações novas. Na aula que vem, continuação, a gente vai falar do trade-off entre viés e variância, que tem muito a ver com o que a gente acabou de falar de overfit e underfit, e já vai para os casos reais. Então, a gente vai usar o algoritmo de verdade. O caso é real, mas não é de uma empresa, né? A gente vai usar um dataset famoso, do Titanic, todo mundo já deve ter feito, que participou de machine learning, que quem já fez qualquer treinamento de machine learning acaba topando com esse dataset um dia na vida, a gente também vai topar. Então, o que esse problema aqui fala para a gente? A gente vai ter várias variáveis, vou mostrar para vocês. Quanto ele pagou no ticket, se era homem ou mulher, qual era a idade, vai ter um monte de informação, até o nome da pessoa. E a gente vai tentar modelar isso aqui com machine learning para prever se a pessoa vai sobreviver ou não. O indivíduo do ID 1 sobreviveu, o 0 não. O 2 sobreviveu, o 3 sobreviveu, o 4 não. Como é que essas variáveis a gente pode usar para tentar prever se a pessoa iria ou não iria sobreviver no acidente do Titanic? Será que essas variáveis aqui elas são suficientes? Sei lá, a cabine que a pessoa estava, sei lá, essas variáveis que estão aqui, a idade, como é que a gente modela isso para prever essas probabilidades? Aí vocês vão ver que dá para fazer muita modelagem. Exemplo, aqui não está escrito se a pessoa tinha familiares no navio. Mas se a gente contar quantos sobrenomes tem aqui, putz, tem várias pessoas que têm o sobrenome, sei lá, Harris, sei lá se é o sobrenome. Se tiver 4 pessoas com Harris, você fala, putz, essa pessoa tinha 4 parentes é uma proxy, né? 4 parentes no navio. Será que essa variável 4 parentes é importante para aumentar ou diminuir a probabilidade dela sobreviver? Então a gente consegue cruzar um pouco essas poucas variáveis para criar outras variáveis, e aí que vem a criatividade da pessoa que está modelando. Cara, ninguém me disse que eu precisava pegar o sobrenome das pessoas dentro do nome. Será que a quantidade de nomes é importante? Uma pessoa, será que se a pessoa tem 10 nomes, talvez significa que ela é mais rica? Uma pessoa que tem 2 nomes, uma pessoa mais... Não sei. Mas na média, se isso fizer algum efeito, eu vou aumentar e diminuir a probabilidade de sobreviver. Se eu inserir muita complexidade, cara, botei 1000 variáveis, você já sabe o que vai acontecer. Superajuste, o modelo não vai generalizar bem. A gente vai ver isso. E aí a gente mata esse assunto na próxima aula, a gente faz junto, modela um pouco esse problema. E se fosse na estatística, a gente fala, putz, será que o beta do homem é maior do que o beta da mulher? E se isso é significativo? Agora a gente está tão mais preocupado com isso. Dá para fazer também, mas ficou nas aulas passadas. Pega o dataset e faça. Será que quanto a idade influencia? Não, aqui é machine learning. Como é que eu deixo o modelo bem generalizado para prever se a pessoa vai sobreviver ou não ao acidente que já aconteceu, sei lá, 100 anos atrás? Falei 1h30 sem parar. Por hoje é só, turma. Eu já passei o link para vocês, inclusive da aula que vem, que é continuação. Fechado? O pessoal comentou que estava sem acesso, Marco. Eu não sei se. Só falava, eles comentaram que vocês não estão te escutando há 1h30. Aí vai ser ótimo. Não, estou sem acesso ao Colab, depois dá Tá uma bom. olhadinha nisso. Eu passo em outra maneira. Eu vou fazer o download e boto o anexo aqui para vocês. Curioso, porque eu autorizei vários e-mails que eu fui recebendo. Sei lá, umas 10 pessoas, o Barontini com certeza. Algumas pessoas me pediram acesso, então, sei lá, talvez alguns tenham, outros não. Eu faço o download e boto o Jupyter aqui, aí vocês conseguem abrir na máquina. Obrigado. Obrigada, Marcos. É isso, pessoal. Boa noite. Boa noite. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, boa noite.